Olá pessoal, tudo bem? Vou explicar de forma bem simples aqui como a gente vai fazer para colocar, né, os valores das matrizes lá usando o método de deslocamento pelo F2, né? Aqui, né, é o design aqui do nosso, né, na minha nossa estrutura do trabalho, né? Então, o que basicamente vocês vão fazer é o seguinte: vocês vão pegar essa estrutura, né, pelo método de deslocamento, lembrando que são, né, o método dos deslocamentos, onde você tem que pegar justamente a primeira coisa que você tem que fazer, né, é a nossa saber no caso o sistema hipergeométrico. Dá dica para vocês que o sistema hipergeométrico dessa estrutura nada mais é que, né, tá aqui ela sozinha, certo? Então você tem aqui a estrutura, certo? E aqui o que, que vai acontecer? Vocês têm aqui o engaste, que isso aqui é do apoio, certo? E aqui o que, é que vai acontecer? Vocês vão colocar as deslocabilidades. Primeiro relativo a esse nó, né? Porque ele é livre, então você tem que colocar uma travinha aqui, né? Esse de rotação. E no caso eu vou chamar de um, né? Referente ao a minha deslocabilidade um. Aqui também, obviamente, eu vou ter outro, né? Porque você tem rotação livre aqui. Não é isso? Então eu tenho uma deslocabilidade 2. O que mais? Eu tenho também que colocar um travamento, um apoio do primeiro gênero, que aí seria o deslocabilidade externa, não é isso? Por quê? Porque essa estrutura, sem esse apoio, ele vai se movimentar. Já a gente não tem que restringir o movimento, então a gente coloca aqui, então, um apoio do terceiro gênero, do primeiro gênero, então 3. E aqui eu tenho outro apoio que eu vou botar do primeiro gênero para evitar o outro lado, garantir, e eu vou chamar de 4. Então são 4 deslocabilidades, sendo que e a deslocabilidade externa eu tenho 12, porque eu tenho dois apoios do segundo, e eu tenho a deslocabilidade interna, eu tenho 2, não é isso? Totalizando 4 deslocabilidades. Ou seja, se são 4 deslocabilidades, são obviamente 4 variáveis, né? Então vai gerar uma matriz 4 por 4. Como é que eu determino essa matriz? Justamente vocês vão, o que, que vocês vão fazer? Eles vão simplesmente transformar isso aqui em quatro, um caso, né? O caso zero, que onde vai acontecer? Vai ter o carregamento, não é isso? E outra coisa, como é que eu faço para simular, né? Antes de qualquer coisa, como é que eu faço para simular? Lembrando que eu expliquei. Como é que eu faço para simular esses apoios, certo? É simples. No F2 é só você transformar isso aqui, esses nós, certo? Em um um apoio do terceiro gênero, né? Então você vai transformar isso aqui no F2. Então você vem e você bota o apoio do terceiro gênero aqui no nó, certo? Você vai botar aqui o apoio terceiro gênero aqui. Então o sistema hipergeométrico no F2 é esse aqui, certo? No F2 você vai botar um apoio do terceiro gênero aqui, né? Nesses nós, né? Terceiro gênero. Após isso, aí sim você vai fazer os casos lá no próprio F2. Lembrando que você pode copiar, né? Isso aí já foi explicado em sala de aula. Então, você tem quatro casos, né? Onde você tem o caso do zero, que é referente ao carregamento, mais os casos, e vai um, dois, três e quatro. O caso zero
onde você tem uma, né? Esse caso é referente a meu sistema hipergeométrico. E qual é o sistema hipergeométrico? É justamente onde tem as travinhas lá, né? Eu vou fazer de acordo com o do F2, certo? Simular no F2. Então, tá aqui o F2, né? Tem os apoios do terceiro gênero. E aí é o estado de carregamento. Qual é o carregamento de vocês? Ó, então, vai ter isso aqui, né? Ó, a carga aqui e o deslocamento, não é isso? Então, quando eu faço a aplicação do carregamento, você vai o quê? Você vai determinar as reações, certo? Que reações são essas? Ora, quais são as reações? Obviamente que vai dar três reações na direção x, y, z, né? Que é em relação ao momento em z, não é isso? E tem o y e o x. O y ele vai cair fora, por quê? Como o deslocamento aqui, não é isso? Ó, aqui eu vou só trabalhar com o quê? Com aqueles apoios que eu botei, não é isso? Então vai ter uma reação aqui e o do momento vai ser o do momento que vai ser gerado aqui, não é isso? Então vai ter uma reação aqui que vocês vão pegar na horizontal e MZ. Por exemplo, vamos supor que com a estrutura hipotética eu tenho, né? Vamos pegar aqui um exemplo, vamos ver que deu uma reação aqui. Aqui é 1 kN e aqui, sei lá, deu 10 kN/metro, né? E aqui então deu 5 kN/metro e aqui foi 3 kN. Então, esse aqui é o caso zero, não é isso? Então, cada caso, qual é, no caso, a rotação desse primeiro ponto? É relativa ao travamento 1, não é isso? Então, caso zero lá no sistema hipergeométrico, a gente determina pelo nosso beta zero, não é isso? Então, como tem quatro variáveis, então vai ser o beta 1, 0, beta 2, 0, não é isso? Beta 3, 0, beta 4, 0. Nesse caso aqui, quem seria o nosso beta zero? Seria justamente o, o deslocamento, que lembrando, equivalente de uma rotação que está aplicando aqui. Quando você encontrou 10 kN na reação lá no F2, então o beta 10 vai ser esse aqui, né? De 10 kN. O beta 2,0 vai ser igual a quem? Vai ser relativo ao 2, a outra rotação aqui, que no caso é menos 5, né? Lembrando que o deslocamentos, o sentido positivo é o sentido anti-horário, certo? E assim vai, né? Que seria no caso o beta 3,0, seria o deslocamento. Agora, como é um apoio, não vai ser uma rotação apoio do primeiro gênero, vai ser uma reação na horizontal, não é isso? Qual é essa relação horizontal no 3, que é equivalente? Aqui, ó, esse ponto. A 1, né? Não é isso? 1 kN. Por quê? Tem essa deslocabilidade 3, né? Ou pode ser esse lado aqui, né? Você que vai adotar aí. Você pode escolher qualquer um. E o beta 4.0 seria esse deslocamento referente a o meu deslocamento. No caso é menos 30, menos 3. Por quê? Porque ele é no sentido contrário, né? Lembrando que positivo não continua mesmo, né? Positivo para cá, o inverso é negativo. Pronto, você vai jogar nessa matriz aqui. Professor, e os outros? Simples. Ó. Você vai fazer, eu vou fazer obviamente por um caso, e vai valer por dois. O caso é relativo ao nosso rigidez, né? K1, né? Um K e 1, né? Que é referente ao quê? O 1 é que é relativo ao caso 1, que a gente está analisando. O I é referente a deslocabilidade que eu atravei lá, certo? Então, por exemplo, K1, o que significa? É quando eu aplico um deslocamento unitário de 1 radiano, não é isso? Então, seria isso aqui, ó. Quando eu aplico nessa mesma estrutura aqui, tá travada, né? Então, lá no F2 você vai fazer o seguinte.